Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento é muito importante. E é bom cada elemento ir lembrando assim que o trabalho flui porque tem um conjunto, e esse conjunto é uma engrenagem. Nós sabemos assim que uma engrenagem tem os dentes e cada dente tem muita importância, então cada elemento é um dente daquela engrenagem. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Espiritismo. Espiritismo é bem importante assim a pessoa ir lembrando assim, né, que tem a mediunidade e muitas pessoas frequentam lugares e tem muitos casos assim de frequentar um lugar que tem um médium, que tem uma capacidade boa, mas acontece o seguinte, que tem uma importância. Esse que vai receber um guia, que vai dar orientação, se no meio daqueles que estão visitando, que vão para aquela sessão, tem uma pessoa que tem costumes que prejudicam a saúde, dificulta o trabalho. E é bem importante assim, esse trabalho a gente tem que lembrar assim, que o Espiritismo existe. E muitas vezes a pessoa quer fazer uma pesquisa do Espiritismo, ela tem que lembrar que ela precisaria de entrar para pesquisar na matéria que aquele médium está atuando. Então, a pessoa não tem como pesquisar a matéria fina com a matéria grosseira que ele tem. A pessoa tem a matéria fina também. Então, ela teria que utilizar com esse corpo de matéria fina para fazer a pesquisa que ela está querendo. E é bem importante assim. Muitos e muitos acostumaram a fazer a frequência de ir com frequência em uma sessão ou visitar aquele médium. A pessoa esquece que ela vai para fazer perguntas e muitas vezes perguntas sem fundamento, sem coerência. Então, aquela capacidade que nós temos de ter aquela iniciativa de fazer as coisas porque nós fizemos uma avaliação se aquilo vai dar certo, se aquilo vai ser bom. Mas se eu fico perguntando, eu perco essa capacidade. É isso que as pessoas precisam de entender. E muitos outros vão para tomar passe. A pessoa precisa de lembrar assim, que para dar certo aquele passe, a pessoa teria que ter mudado dentro dela. Fica bem fácil assim da gente observar. Porque quando a pessoa muda dentro dela, do costume que ela tem, da perspectiva que ela está tendo para a sua vida, então ela muda a sua frequência. Aquele que se encontra descuidado, ele pode tomar o passe, mas aquelas irradiações que foram tiradas, assim que ele chega no portão, volta novamente para ele. Porque ele tem um campo magnético para atrair. Fica bem fácil assim de cada um ir observando, numa fase da vida, quando a pessoa está querendo ter uma emancipação do financeiro, de um curso, ela tem a perspectiva. E é bem interessante porque nessa fase que a pessoa tem uma correria na sua vida, muitas vezes ela não come de manhã. E muitas vezes ela sai comendo pela rua ou não sai comendo, vai embora por causa do horário. Então, a pessoa que tem um propósito assim, as suas irradiações dificilmente são ruins, porque todas as coisas difíceis que nos apresentam, todas as coisas ruins que nos apresentam, está atrás. É bom a pessoa ir observando assim. Agora, com o propósito, com aquela perspectiva de vida, então a pessoa vai para frente. Então, o ontem ficou. Espiritismo é bem importante assim a pessoa lembrar que para fazer pesquisa teríamos que estar usando da mesma matéria que o Espiritismo usa, que é a matéria fina. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que quando faz consulta e que muitas vezes vem um parente conhecido e aquela pessoa faz determinada pergunta.
aquele que está fazendo a pergunta tem o corpo de matéria grosseira e está fazendo perguntas para a vida de matéria grosseira. Aquele que vai responder, ele tem somente o corpo de matéria fina. Então, o ângulo de visão dele da vida é muito diferente. E muitas vezes ele dá algumas orientações, alguns segmentos daquela pergunta. Aquele que fez a consulta pega um desses segmentos e caminha em cima daquele segmento como se fosse definido. Depois não dá certo. Então ela fala que foi enganada. É bom a pessoa ir lembrando assim. O cuidado. Então, se foi dado muitas soluções, a pessoa pegou somente uma. E aquela capacidade que nós temos e que nós precisamos de desenvolver, e que essa capacidade é muito utilizada quando tem criança ou quando a pessoa está trabalhando no fogão. Então, o que acontece? No fogão, naquele cozimento, tem um tempo para as fases que aquele cozimento apresenta. Pode lembrar assim, no período de criança, no período de jovem, que a pessoa estava mais presente na moradia e tinha fase. Então, aquela que estava mexendo ali no fogão, ela tinha os estágios que ela punha o fogo, mais baixo, mais forte, depois abaixava novamente. E a gente vai observando assim, o procedimento de cozinhar o feijão. Então o que acontece? Anteriormente, colocava o feijão à noite para ser cozido no outro dia. Aquele feijão cozinhava mais rapidamente e ele enchia de água. Muitas vezes hoje coloca-se o feijão imediatamente no fogo. Aquele feijão não cresce. E se a pessoa descuida, dentro da semente está dura. Então o que acontece aí? Essa programação que a gente via, que fazia, a pessoa tinha uma noção de como era melhor. Então as orientações que uma pessoa recebe de um médium, precisa de lembrar assim, que essas orientações, aquele que está dando, não tem mais o corpo de matéria grosseira. Então a própria pessoa tem que lembrar que ela é que tem que ter a condição de ter a capacidade, porque se tínhamos anteriormente essa condição de verificar os estágios do procedimento de cozimento, hoje tínhamos que ver no Espiritismo a condição daquele médium que está dando a consulta, o procedimento como é melhor para a minha vida. Isso é físico. Espiritismo, a pessoa tem que lembrar assim, que muitos e muitos falam que foi enganado. Não houve engano. Houve que a pessoa pegou uma informação e caminhou do jeito que ela quis. E aquela condição que a pessoa tem que lembrar assim, que nós, na matéria grosseira, nós temos a mesma condição daquele que está dando as informações, que está utilizando daquele médium para dar as informações. Então, se uma ou outra pessoa tem vontade de desenvolver essa condição, de encontrar-se com o corpo de matéria fina, ela pode desenvolver. Então, quer dizer que nós não precisamos de frequentar lugares. É isso que cada um precisa de entender. Porque cada um tem que ser tão qualificado quanto aquele que agora está tendo a condição de dar uma orientação. E temos que lembrar assim, na nossa moradia, nos lugares que nós trabalhamos, então tem sempre a referência de uma pessoa que se dá o nome que aquela pessoa requer cuidados, com aquela pessoa precisa de ser muito cuidadoso, aquela pessoa ela tem facilidade de verbalizar. Então, as reuniões que precisam de decidir, de definir, aquelas reuniões que nós damos o nome assim, daqueles que são os dirigentes daquela empresa, de colegiado, aquele que tem essa facilidade, ele não é chamado. Então, as decisões não partiu dele, porque ele acaba atrapalhando. O jeito que ele tem o comportamento não facilita na reunião. Então, no Espiritismo é assim também. Se tem uma pessoa que apresenta uma maneira
que não é construtiva. Então aquele médium muitas vezes não recebe aquele espírito, aquele ser que se encontra na matéria fina para dar as informações. Então muitas vezes aqueles que frequentam acham assim que esse médium não é bom, porque ele não deu aquelas informações que precisava. Acontece assim, que nós não fazemos esse trabalho de ter uma pureza dentro de nós para irmos aos lugares. Então nós só vemos aquilo que aconteceu, mas nós tínhamos que fazer um trabalho de saber por que aconteceu. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós, a verificação. Porque na moradia, quando tem filhos pequenos, acontece alguma coisa, então define, na área de serviço, como tem produtos químicos, define a criança não pode ir naquele lugar, naquela fase, daquela idade. Então as coisas na nossa vida diária também são assim, são definidas. Então, muitas vezes, a pessoa acha que poderia ser diferente. Mas aquele que é previdente, ele vai definindo antes que aconteça. Então, o Espiritismo também é assim. Então, aquela condição assim que nós tínhamos que lembrar assim, que muitas vezes nós falamos que tem mistificação, que tem médios que não são bons, que tem mais outras coisas assim. Agora, em todas as profissões. Nós tínhamos que ver que em todas as profissões tem profissionais também que não são bons. Então, não é somente no Espiritismo. Então, a responsabilidade é de cada um. E é bom a pessoa ir lembrando assim, aquela consulta que foi feita, aquela resposta que aquele que fez agora está ouvindo, aquele que está ouvindo, ele tem agora uma direção. Então a realização daquilo que ele perguntou, é ele que tem que realizar. Então as realizações são assim. Não é o médium que vai dar a realização daquilo que ele perguntou. E nós sabemos que a vida é assim. A pessoa é que tem que caminhar para realizar. E ela tem que ver o procedimento. Então aquilo que ela está perguntando, ela que tem que caminhar para solucionar aquilo que ela perguntou. E aquela referência é bem importante, né? Ela tem que ir vendo, ela tem que ir alinhando aquilo que foi perguntado. E a gente pode observar assim, uma obra. Aquela obra, aquele que vai realizar aquela obra, aquela construção, pode ser uma construção pequena. Se ele não entende nada, ele tem que observar como aquilo está sendo feito. Ele tem que caminhar em cima da realização. Então, quando se faz uma pergunta, a pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que caminhar para a realização. Espiritismo. Então, cada um tem que lembrar assim, que num período anterior, julgávamos que a água era pura, porque não tínhamos os instrumentos para verificar o que existia numa gota de água. Hoje, com os instrumentos que foram desenvolvidos, nós vemos assim que tem em uma gota de água muitos e muitos pequenos bichinhos que têm a capacidade de matar um corpo humano. Então o Espiritismo, ele existe. Então, para nós fazermos uma avaliação, nós tínhamos que trabalhar com a matéria fina que é utilizada no Espiritismo. E essa matéria fina nós temos ainda mais o corpo de matéria grosseira. Então quer dizer que nós nos encontramos numa condição privilegiada em relação àquele médium que está dando a consulta, porque nós temos ainda o corpo de matéria grosseira e nós temos a capacidade de desenvolver as condições que nós precisamos. Fica bem fácil assim. No caso do passe, que muitos frequentam para receber um passe, a mesma coisa. A criança tomou banho. Se o adulto descuida naquela fase daquela criança, assim que ela vai receber um alimento, ou se deixou que ela fosse para fora da moradia,
pode acontecer logo em seguida aquela criança está suja. É imediato. E que é muito comum assim, acaba de dar banho na criança, arruma a criança direitinho, e a criança precisa de tomar um novo banho. Então nós também, na nossa vida, também é assim. Se a pessoa foi, tomou um passe, mas se ela continuou com os pensamentos anteriores, ela atrai. E nós sabemos que atrai. Porque se eu olho para uma pessoa a certa distância, somente de olhar para aquela pessoa, a pessoa vira o rosto dela em direção à minha pessoa. Ela pode não ter a sensibilidade para perceber que está sendo olhada. A pessoa está na moradia, tem uma outra pessoa passando do lado de lá da rua, ela olha para aquela pessoa, a pessoa vira o rosto. Quer dizer assim, os nossos pensamentos atraem aquilo que nós estamos pensando. Quer dizer, que se eu cultivo pensamentos bons, então a minha volta vai ser uma coisa boa, vai ser aquela coisa agradável. Então, se eu tomo passe e continuo cultivando pensamentos que não são bons, então imediatamente vem para a minha pessoa, vem para o meu envoltório aquelas energias. Porque nós sabemos assim que mais da metade de todos os profissionais, de todas as profissões, não são bons. Isso a pessoa pode fazer uma avaliação de todas as categorias. Então quer dizer que as influências que não são boas são maiores. É isso que cada um precisa de entender. Então, para receber um auxílio, para ver como é melhor para a vida de cada um, tem aquela referência bem importante assim, que a pessoa precisa de fechar a porta do seu quarto. É isso que nós precisamos de entender. Se nós não fizermos um trabalho dessa maneira, de fecharmos a porta do nosso quarto, de ver o que é bom para a minha vida, o jeito que eu estou pensando, o jeito que eu estou cultivando a minha vida, então não vai dar certo. Porque aquelas condições assim que algumas pessoas conhecem, pessoas que têm vontade de ter algo, assim que surge uma oportunidade, a pessoa quer fazer a aquisição daquilo que ela pensava. Mas no momento imediato, a pessoa não podia, porque agora ela está com muitos outros compromissos. Então aquilo que ela julga que agora é uma oportunidade, vai ser um transtorno. Porque ela não tem como administrar, vai sobrecarregá-la e ela terá agora gastos maiores. Aquilo poderia ter sido bom num período seguinte da sua existência. Então, a caminhada nossa pela vida, ela é composta de ponderação. E aquela condição bem importante assim, né? Que todos nós temos um guia. A gente observa assim no caso da criança, que é muito comum falar da criança que ela tem um anjo da guarda bom. Porque aquela criança, do jeito que ela faz, então ela não machuca e dá certo para ela. Mas nós também temos um anjo da guarda, que tem o nome de guia. Mas esse guia se encontra meio degrau acima do que o nosso nível. A gente tem que admitir que tem nível, cada um tem nível, porque o comandante é diferente do comandado, o empregador é diferente do empregado, o professor é diferente do aluno, então tem nível, então tem graduação. Então, na graduação da vida, da caminhada da vida, esse guia vem meio degrau acima, porque não poderíamos ter um guia muito evoluído. Fica bem fácil assim da gente ir observando que, como um professor universitário agora vai trabalhar com criancinha de prezinho, então não tem assim essa maneira. Um guia fica bem próximo daquele que é guiado. E quando esse que é guiado resolve algumas pendências que ele tem, algumas tendências, tem muitas tendências, né? A gente tem muitas tendências, uma tendência de acomodado. Então, quando resolve essa tendência, quando resolve outras tendências similares,
Então esse guia resolveu também aquelas tendências que ele tinha, porque agora esse que ele estava guiando melhorou, compreendeu, agora se encontra numa condição de fazer o movimento para não ficar acomodado. Não é somente movimento físico, de frequentar lugares para fazer atividade física. Movimento de ver perspectiva da vida, de caminhar para ter a possibilidade de comer o pão com o suor do seu rosto. Esse guia vai embora, vem outro, para arrumar outras tendências que ele tinha. Porque se ele arruma as tendências que ele tinha, influindo nesse que é guiado, então não precisa dele vir para a matéria grosseira para fazer os resgates, que é aquela condição bem importante assim, né? Da mãe que não deixa o filho sair de casa com uma super proteção, então aquele filho perdeu as oportunidades que a vida apresentou a ele. E ele então agora perdeu aquele ânimo. Esse tipo de mãe poderá fazer o resgate influindo em outras mães com tendências iguais. Então, se essa mãe consegue influir numa outra para que ela não tenha o comportamento igual, então não precisa dela vir para a matéria grosseira numa próxima vinda, num novo nascimento, para fazer o resgate de forma física. Então as tendências que nós temos são dessa maneira, são muitas tendências. Então melhorarmos, e tem que lembrar assim, não temos como ter guias super especiais, porque nos encontramos numa condição de muito limitados. E isso é bem importante assim, é só observar assim o comportamento de sujarmos a terra, de sujarmos a água, da maneira que nós nos colocamos como se sempre tendo direitos. Dificilmente uma pessoa fala dos deveres. Toda época só ouvimos falar assim que a pessoa tem direitos. Então fica bem fácil assim de ver um funcionário. Ele tem todos os direitos, ele tem todo o conhecimento dos direitos que ele tem. Mas dificilmente um fala dos deveres que ele precisa de ter. Então quer dizer que a nossa maneira de compreender a vida está errada, porque tínhamos que entrar primeiro com o dever, porque aquela mãe trouxe a criança e ela entra com o dever de ter o zelo com aquela criança, num procedimento normal. Quer dizer que depois esse procedimento é uma repetição, porque quando aquela mãe era criança ela recebeu a mesma coisa. Então, na natureza, vai tendo uma maneira da roda, da engrenagem, do movimento. Espiritismo é bem importante assim, mediunidade, tudo isso existe. Mas aquele médium que está dando a oportunidade daquele espírito, normalmente tem o nome de médium bom. Então as pessoas acostumam a frequentar esses ambientes. Então as pessoas têm que lembrar assim, quando tem a frequência de muitos anos, de vários tempos, aquele que vai sempre frequentando, ele vai diminuindo a sua capacidade de decisão. Porque todas as vezes que ele vai ter uma decisão, ele faz uma pergunta. Então, ele vai caminhando sempre sendo orientado. Mas como o espírito humano é indivíduo quer dizer assim, é individual. Então, as tendências que nós temos, os anseios que nós temos. Então, se nós vamos sempre perguntando, então nós entramos na vida como um espectador. Aquela condição bem importante de saber o começo do certo e o começo do errado. Pois quando éramos criancinhas nós sabíamos, e é bom a pessoa ir lembrando assim, que hoje a gente vê criança pequena que muitas vezes ainda não fala, mas sabe apontar para aquilo que ela quer. Quer dizer que aquela criança pequena, mesmo sem o domínio da fala, ela já tenha o direcionamento. Aquela criança somos nós. Então, se nós fazemos sempre perguntas, então nós não vamos desenvolvendo aquela condição de saber o certo e o errado. Nós vamos sempre trabalhando sob uma orientação.
se frequentarmos lugares e ficarmos perguntando para aquele médium que dá a passagem para aquele guia, sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, ficaremos como aquele cão que fica no caminho. Perdemos a capacidade de decidir. Então, em vez de sairmos dessa terra no período em que for permitido, mais qualificado, porque usamos melhor as capacitações que o Criador nos possibilitou, então o que acontece? Sairemos mais enfraquecidos, menos qualificados. Então, as nossas vivências não tiveram frutos, não houve um enriquecimento. Então, teremos que voltar. E as pessoas acham assim que voltar novamente na matéria grosseira é um procedimento bem simples. Não é um procedimento bem simples. É um procedimento bem complexo. Porque na época anterior que nós viemos, nós contamos com uma mãe que nos possibilitou um discernimento, uma firmeza, uma maneira de ser. Depois, o futuro, como é que nós vamos ter uma mãe boa como nós tivemos no período anterior. Então as coisas não são assim fáceis. E depois nós sabemos assim que as influências no nosso dia a dia são muito grandes e que muitos e muitos já conseguiu superar muitas influências. Então qual é o procedimento que a pessoa tem que ter para ela sair desta terra melhor do que quando ela chegou? Espiritismo, mediunidade, a pessoa tem que lembrar assim, que para fazer uma pesquisa do espiritismo, a pessoa tem que fazer a pesquisa na parte da matéria fina. É isso que nós precisamos de entender, porque na parte da matéria grosseira, aquele médium, ele tem a capacidade de entrar numa condição de ver aquilo que nós pensamos e dar a resposta daquilo que vai nos agradar. Cada um tem que lembrar assim, que o médium, ele é um canal. Esse canal, ele poderá, se tem os visitantes que não são puros, então aquele espírito que apresenta um esclarecimento, porque quando fala espírito de luz, é aquela condição assim, é um espírito que é esclarecido, porque tem espírito que não é esclarecido, essa é a diferença. E tem que lembrar assim que aquele espírito esclarecido, ele tem uma maneira melhor de ver o grau em que ele se encontra e de dar resposta para aquele nível. Mas tem aquela condição assim, se tem uma pessoa que não é evoluída, que não tem costumes bons, então esse guia esclarecido também pode acontecer de não manifestar. Pode acontecer também que se tem um empresário financiando esse médium e que tem recursos financeiros envolvidos e que esse médium tem que apresentar uma solução daquelas perguntas que foram feitas a ele, esse médium pode entrar num processo de transe, muitas vezes inconsciente, e dar as respostas que aqueles estão querendo. Então essa naturalidade assim que a gente tem que entender, que o guia que tem o conhecimento que é esclarecido, e tem guias que não têm o conhecimento e que não é esclarecido, e que esse que não é esclarecido vai dar as respostas mediante o conhecimento que ele tem. Aquele que é esclarecido vai responder de uma forma mais elucidativa, com mais clareza. Então o espiritismo ele existe, e como em todas as profissões existem profissionais bons e profissionais que não são bons. E aquele que sempre está fazendo perguntas ou que está sempre frequentando lugares, esse precisa de ter muito cuidado, porque ele pode entrar numa condição de perder o discernimento, porque ele agora está seguindo orientação. Ele não está usando as capacidades que ele tem que desenvolver, que ele tem que ter um aprimoramento nessas capacidades. Então, para uma pessoa ficar bem esclarecida, ela tem que fechar a porta do seu quarto e ela tem que estudar o livro Na Luz da Verdade. Com isso, a pessoa vai ficando mais ponderada durante a sua vida.